Previsões catastróficas para esse ano e também no próximo. O Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico e Pai Pobre, diz que o dólar está próximo do fim e que o Bitcoin vai valer 500 mil dólares até 2025 e que é para você investir em gado Wagyu. Aliás, o Kiyosaki tem uma dívida bilionária, que é um fato que viralizou nessa semana. E ainda diz que a dívida dele é boa ainda, vai entender. Nesse vídeo a gente vai analisar as previsões futuras e também o resultado das previsões passadas, tanto do Kiyosaki como também de outros analistas. Será que eles acertaram? E o tal crash gigante a caminho que o autor do Pai Rico e Pai Pobre tá alertando por aí? O que você deve fazer com o seu dinheiro, hein? Bora assistir pra você não perder grana. Fala, dinheirudo, você que é aqui de casa, muito obrigado pelo seu like, que tanto ajuda aqui o nosso trabalho. E se você tá chegando agora, fica aqui o meu convite para você assistir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal para melhorar o seu bolso, combinado? E as previsões de analistas e também outros experts em investimento podem sim ter um enorme impacto no seu bolso. Impacto tanto positivo quanto negativo. E essa turma faz previsões para a economia e se você não toma cuidado, você vai pelo que eles estão falando e aí você já sabe, né? Por exemplo, no final de 2022 teve analista falando que o Brasil ia entrar em estagflação em 2023. Estagflação, você sabe, né? É a união de inflação alta com PIB estagnado. E ainda tem um aumento do desemprego, ou seja, é uma união do inútil ao desagradável. E adivinha se a previsão estava certa? Tava nada, ainda bem, né? O PIB do Brasil cresceu no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre de 2023. Teve trimestre que a gente não pôde dizer, ó, que grande crescimento. Mas não foi zero, né? Então não teve estagflação, então a previsão não estava certa. Sem contar que o desemprego caiu. Em novembro, por exemplo, foi a menor taxa desde 2014. Outra previsão foi a de que o Bitcoin ia derreter, caindo para cerca de 11 mil dólares em 2023. E aconteceu exatamente isso, só que ao contrário. O BTC saiu da casa dos 16 mil dólares em janeiro, ultrapassando os 46 mil em dezembro. E também erraram quando disseram que o S&P 500 iria cair em 2023. Mas no gráfico do bicho você vê que a previsão falhou miseravelmente. E com o Robert Kiyosaki acontece algo parecido. A diferença é que se acontecer mesmo o que ele tá predizendo aí, é capaz que não vai sobrar ninguém vivo. Porque as coisas que ele diz que vão acontecer variam do trágico ao catastrófico. E teve previsão que ele meio que acertou, mas foi porque as coincidências da vida deram uma forcinha, vamos combinar. Em 2002, o Kiyosaki começou a prever um crash no mercado de ações para o ano de 2016. Em 2016 não aconteceu nada demais, né? E nos anos seguintes também não. Já no fatídico ano de 2020, os mercados de ações ao redor do mundo derreteram. Você lembra muito bem disso, né? E aí o Kiyosaki foi lá no Twitter, menos conhecido como X, lamentando que os seus avisos tenham sido ignorados. E disse também, eu queria estar errado. A grande questão aqui é a seguinte, né? Será que ele previu corretamente o que ia acontecer ou a pandemia deu uma forçadinha para se encaixar ali no argumento dele, hein? Eu acho que sabemos a resposta. Em 2022, o Kiyosaki tweetou. Como é que fala agora? Não é tweetou, né? É xizou, vai. O Kiyosaki xizou o seguinte: a inflação pode levar a uma depressão maior. E aqui, pelo visto, ele faz referência à Grande Depressão lá de 1929. Como ele falou depressão maior, ele quis dizer que a coisa iria ficar muito pior do que 100 anos atrás. E ele continuou. Colapso imobiliário, demissões começando, dominó caindo. Só que de lá pra cá, praticamente não houve mudança no preço dos imóveis nos States. O desemprego tá sob controle e o S&P, que é um dos principais índices americanos, tá voando. Ou seja, até o momento as previsões do Sr. Kiyosaki estão envelhecendo bem mal. Mas ainda tem previsões dele que pode deixar muita gente rica. Se elas se cumprirem, é claro. Chegou a hora então da gente falar sobre essas previsões e claro, também vou te contar o que eu acho de previsões do mercado financeiro, dos analistas e também figuraças como o Robert Kiyosaki. O fim do dólar está próximo. Essa é uma das previsões do Sr. Kiyosaki. Olha, todo mundo que apostou contra o dólar e contra os Estados Unidos se ferrou. Pelo menos até aqui. Tem inclusive, não sei se você conhece, uma aposta do Warren Buffett contra os gestores de fundos. Já ouviu essa? E o maior investidor do mundo ganha dinheiro até apostando, meu amigo. Ele apostou publicamente $500 mil de que os gestores de fundo não seriam capazes de ganhar do S&P em 10 anos, que é o índice que reflete as principais empresas na bolsa americana. Índice esse que qualquer pessoa amadora mesmo pode investir sem dor de cabeça. Basta comprar o ETF IVV, por exemplo, sabe? E adivinha você?
você, apareceu somente um gestor disposto a apostar que a sua performance iria superar o S&P. E passados 10 anos da aposta, os 5 fundos desse gestor renderam apenas 2,2% em comparação com mais de 7% ao ano para o S&P 500. Ou seja, a economia dos Estados Unidos é muito forte, né? Forte demais até para os gestores profissionais conseguir bater a média do mercado. Mas o Kiyosaki continua pensando o contrário, continua apostando contra. E um dos motivos que ele aponta é a moeda dos BRICS, que deve ser lançada pela turminha da emergência, sabe? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A ideia é que essa moeda seja lastreada no ouro, que hoje seria uma revolução, né? Já que o dólar é lastreado só no fio do bigode. Mentira, né? Lastreado na economia americana, mesmo um país com uma dívida imensa como os Estados Unidos. E a tese do Kiyosaki é a seguinte, ó, se as grandes economias mundiais começarem a usar uma moeda própria, vai diminuir a demanda por dólares, o que iria desvalorizar a sua cotação. Mas novamente, né? Cada um aposta e braveja o que quiser. Se der errado, ninguém vai lembrar, né? Aliás, a gente aqui lembra, olha aí quanta previsão furada. Mas se dá certo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, o cara vira o gênio que previu tal coisa. Mas considere que até o relógio parado acerta o horário, né? E 2 vezes por dia ainda. Mas o velho Kiyosaki não para por aí. Ele também diz que tem um gigante crash a caminho, né? Por isso que a gente trouxe aqui. Coitados dos nossos amigos aqui, né? E ele falou sobre o Fed, que é o Banco Central americano, sendo obrigado a imprimir bilhões em dinheiro falso ainda, como ele se refere o dólar. Falou também que a fé no dólar vai ser destruída e que o ouro e prata é o dinheiro de Deus e que o Bitcoin é o dinheiro do povo. E terminou dizendo, tome cuidado. Ó, falar pra você, eu gosto de Bitcoin, mas perto do Kiyosaki, meu amigo, parece que é a coisa que mais ama nesse mundo. Em abril de 2023, ele falou que ama o Bitcoin e previu uma valorização para 100 mil dólares. Em julho, ele já falou de 120 mil. E para 2025, a previsão dele é que o BTC chegue a 500 mil dólares. Será que essa previsão tá certa, hein? Bom, que tem chance do Bitcoin se valorizar muito, isso tem, né? Porque logo vai ter o halving do Bitcoin, que diminui a oferta pela metade da moeda, que pode impactar no preço. Vou deixar um vídeo para você entender direitinho esse lance aí do halving, tá bom? Mas resumindo a ideia, até hoje, sempre que teve esse evento, né, o halving no Bitcoin, ele valorizou absurdamente em seguida. Isso sem contar o que a gente falou no jornal de domingo, né? Finalmente a SEC aprovou o primeiro ETF de Bitcoin à vista, ou seja, né, o Big Money, a grana gorda do sistema financeiro, finalmente vai poder ser canalizada pro bom e velho Bitcoin. E olha a conjuntura, né? De um lado a gente tem a oferta diminuindo pela metade, ainda agora em 2024, e a demanda tende a aumentar muito, porque como eu falei, o Bitcoin é como se tivesse virado mainstream a partir de agora. O que você acha que vai acontecer, hein? Inclusive eu falei mais, abordei esse assunto lá no nosso Instagram, @dinheirocomvocê, aproveita para nos seguir lá também, beleza? O Kiyosaki tá tão confiante na valorização do BTC que ele falou que quem quer ficar rico deve se atentar ao halving do Bitcoin. E as previsões do Kiyosaki vão além, o bicho pensa, ó, lá na frente, além do mercado financeiro. Ele também diz que a fome tá chegando, olha só. O incentivo dele é que você faça um estoque de latas de atum. E ele lamenta quase ter sido cancelado aí por recomendar atum. Na verdade, tem recomendações que ele faz que são bem controversas e que eu odeio, inclusive. Por exemplo, ele recomenda que você se endivide para arranjar grana para investir. Isso seria uma dívida boa? Ele explica, ó. Muitas pessoas usam dívidas para comprar passivos. Eu uso dívidas para comprar ativos. Eu dirijo uma Ferrari, ela tá 100% paga porque é um passivo. Eu dirijo um Rolls Royce, tá 100% pago porque é um passivo. Não conseguiu entender o raciocínio dele? Pois é, fica tranquilo, muita gente também não entende. E ele é um cara que pratica o que ensina, viu? Porque ele recomenda que você se endivide e ele mesmo tá fazendo isso. A dívida dele tá em 1,2 bilhão de dólares. Mas que fique bem claro que ele só tem dívida boa. Outra recomendação do homem é que você invista em gado Wagyu, que é o gado com a carne mais cara do mundo. Como diz o Kiyosaki, esse é um ativo que o governo não consegue imprimir. Sei não, hein, Kiyosaki, porque agora já tem carne impressa em bioimpressoras. Será que um dia a gente vai imprimir o churrasco? Fica a dúvida. E até o Mark Zuckerberg, pelo visto, curtiu a ideia. Ele acabou de anunciar que tá criando gado Wagyu. Sabe qual que foi a dieta que o Marquinho oferece para os seus bovinos? Cerveja e farinha de macadâmia. Esse seria o segredo para produzir a carne de mais alta qualidade
do mundo. Ou seja, pra gente, né, pra carne do nosso corpo ter qualidade, então só tá faltando a tal farinha de macadâmia. Mas vamos agora pro mais importante, né, pra valer o seu 10, sabe? 10 bonitão, o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Com tanta recomendação, tanto do Kiyosaki quanto de analistas menos apocalípticos, o que você acha que você deve fazer com os seus investimentos, hein? A resposta: se você vem investindo com consistência, se você estuda sobre os seus investimentos, se você sabe escolher os seus ativos, se você tem uma estratégia baseada no conhecimento que você vem adquirindo, sabe o que você tem que fazer? Nada diferente. Eu, por exemplo, sim, eu vejo essas previsões, dou uma analisada nas justificativas dessas previsões, porque assim eu aprendo mais, né? Mas continuo com a minha estratégia. Eu invisto com consistência, diversifico e assim eu vou construindo o meu patrimônio. Mas veja que eu aprendo com os argumentos dessas previsões, porque prever preço de qualquer coisa é um dom que Deus não contemplou no rol das habilidades para os seres humanos. Que digam os economistas e o dólar, né não? E o Kiyosaki diz que quem quer ficar rico deve investir em Bitcoin, mas é lógico que eu não vou vender a minha casa, minha alma para comprar Bitcoin para enriquecer, porque isso iria contra a minha tese de investimento. Meu amigo, o que você precisa é de conhecimento e não de tentativas de prever o futuro. E eu falei sobre tudo isso que eu aprendi e também desaprendi com o mestre Kiyosaki nesse vídeo que você tá vendo aqui. E se você quiser entender esse lance do halving do Bitcoin, é esse outro vídeo que você deve assistir. Valeu, tudo de bom. Tchau.